Capítulo 232, Despertar Trovões. Tradução, do Corã Revisão, Zezim. Irmão Sun, o nosso Palácio dos Sete Mistérios realmente adquiriu uma joia. A fusão do trovão de Lin Ming provavelmente atingiu o quinto, ou mesmo o 6 grau. O talento marcial de um artista marcial tinha 1 grau e a compatibilidade de fusão que um artista marcial tinha com o metal, madeira, água, fogo, terra, vento e trovão, também tinha 1 grau, cada um deles. Uma fusão de 6 graus era algo que não havia sido visto em todo o reino da fortuna do céu há milênios. Sun Yodao assentiu com a cabeça. Se for realmente uma fusão de 5 graus ou 6 graus, então de fato. Eu acho estranho como nunca notei a afinidade de Lin Ming para cultivar os relâmpagos. Este Lin Ming, quanto mais eu o observo, menos eu o entendo. Eu perdi Ling Sen soltou um suspiro triste. A diferença na sua força era simplesmente muito grande. Naquele relâmpago há um momento, se não fosse o incrível controle de Lin Ming sobre a força do trovão, seu coração teria parado de bater e até o corpo dele ficaria carbonizado. O golpe mais forte que ele mesmo tinha não conseguia parar nem a metade do golpe do oponente. Ele sinceramente admitiu a derrota. Bom, muito obrigado. Lin Ming disse humildemente enquanto guardava a lança, segurando os punhos em respeito. Ling Sen ficou em silêncio por um momento, e então ele perguntou: esse foi o seu ataque mais forte? Lin Ming tinha aberto a força do deus herege enquanto estimulou o dragão roxo de inundação do trovão divino. Esta foi, na verdade, a maior parte da sua força. Claro, ele tinha a aniquilação fogo-trovão e a agulha de metal do dragão serpente, mas esses dois poderes continham um enorme potencial assassino. A menos que ele estivesse em desespero, ele normalmente não usaria isso. Lin Ming assentiu e disse, sim. Depois de ouvir a evasiva de Lin Ming, Ling Sen suspirou com emoção. Alguém deveria sempre se esforçar para chegar ao topo e sempre haveria alguém além dele. De repente, sentiu que, depois de se formar, juntar-se ao exército talvez não fosse a escolha mais sábia. Quando Lin Ming tinha deixado o Palácio Marcial dos Sete Mistérios para se aventurar, ele obviamente tinha encontrado algum tipo de oportunidade sortuda. Caso contrário, não havia nenhuma maneira de que sua força tivesse crescido tão rápido. Embora a proeza de combate de Ling Sen fosse muito além de um artista marcial no mesmo nível, seu talento era limitado e ele acharia difícil alcançar o reino Xiantian em toda a sua vida. Mas havia uma diferença muito grande entre o reino Xiantian e o reino Ouqian. Para vencer o artista marcial fraco do período de condensação de pulso com apenas o cultivo no estágio de forjamento ósseo era deslumbrante, mas havia talentos em todos os países que poderiam fazer o mesmo. Mas, para um mestre do nível de pico do reino Ouqian derrotar um mestre no reino Xiantian, talvez não existisse um dos 36 países do Vale dos Sete Mistérios que poderiam fazer isso. Depois de se juntar ao exército, Ling Sen se tornaria absolutamente um dos 10 grandes generais. Ele poderia se tornar um marechal do estado como Qin Xiao. Mas se fosse só isso, seria impossível para ele atravessar o obstáculo e chegar ao reino Xiantian. Depois de sua luta com Lin Ming, Ling Sen decidiu firmemente que ele deixaria o reino da fortuna do céu e procuraria a sua própria sorte. A chave dos vencedores terminou e de acordo com as regras originais, a chave dos perdedores começaria. Mas Taco foi o primeiro a perder. Zhao Jifeng e Jiang Bin olharam um para o outro e só podiam sorrir com tristeza antes de perder de forma semelhante. Embora Ling Sen tenha sido derrotado por Lin Ming, ele ainda pode lidar com eles, como cortar o pescoço de uma galinha. Simplesmente não havia motivo para os humilhar. Então as duas posições finais para a participação na reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios foram dadas a Ling Sen e Lin Ming. A lista total de nomes era, Qin Xingchuan, Zhou Yu, Lianglong, Ling Sen e Lin Ming. Esta notícia se espalhou como o vento.
Ling Sen e Lin Ming foram reconhecidos como os dois mais ferozes no grupo dos 5. A batalha entre Lin Ming e Ling Sen também se espalhou pela cidade da Fortuna do Céu como um incêndio. Todos os que assistiram à competição dos melhores talentos estavam incomparavelmente ansiosos para contar ao resto. Para aqueles que não haviam assistido às partidas, depois de ouvir com as mãos torcidas, eles batiam com entusiasmo em seus peitos e pisavam com os pés. Muitas pessoas lamentavam que não tivessem ido às qualificatórias para entrar no Palácio Marcial dos Sete Mistérios e pessoalmente assistir à competição. Caso contrário, como eles poderiam ter perdido esse evento? Os bardos e contadores de histórias do Reino da Fortuna do Céu também recontaram esta história. Começaram com os eventos exatos, mas com o passar do tempo, cada versão tornou-se cada vez mais exagerada. Mas, independentemente da versão dos eventos, a única cena que jamais ousariam esquecer é que Lin Ming criou uma tempestade do inverno. Com sua própria força, ele moveu o trovão do céu e da terra. As palavras desses contadores de histórias pareciam fantasia, mas naquele dia, as pessoas da cidade da Fortuna do Céu também viram essa tempestade de inverno. Mas, mesmo que tivessem visto, todos achavam difícil aceitar. Usando o próprio poder para alterar as leis da natureza. Que tipo de conceito era esse? Não havia neve no verão e não existiam trovões no inverno, esse era um conhecimento comum. Era dito que ontem, havia um amante que prometeu uma tempestade de inverno, incitando-a com seu verdadeiro amor. O amante disse, se o trovão do inverno se chocasse ao chão, meu amor seria eterno e sem arrependimentos. A menina que ouviu isso foi incomparavelmente tocada e movida por causa dessa santa promessa. Mas, embora fosse romântico, sabia que ele estava brincando. Como o amante prometeu isso, no próximo quarto de hora, o céu se encheu de trovões. O amante imediatamente ficou estupefato, a boca larga o suficiente para enfiar um ovo. Neste momento, ele só teve um pensamento: filho da puta, céus, você está brincando comigo. A verdade era que as pessoas comuns simplesmente não entendiam a diferença de força entre artistas marciais e suas divisões correspondentes. No entanto, criar trovões no inverno era realmente muito chocante para todos. Não era assim o mesmo que ser Deus. Antes, o nome de Lin Ming tinha sido conhecido principalmente entre a aristocracia como um artista marcial. Mas agora, mesmo os plebeus sabiam que havia um jovem artista marcial no Reino da Fortuna do Céu, chamado Lin Ming, que tinha uma força incomparável e poderosa para chamar o trovão celestial. Pico da Montanha Azul, saguão principal do Palácio Marcial dos Sete Mistérios. 15 assentou-se no assento principal, em frente a uma linha formada por Lin Ming, Ling Sen, Qin Shengchuan, Zhou Yu e Lianglong. Além disso, havia um velho vestido de azul. Este velho era o vice-mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, Sun Youdao. O olhar de 15 varreu os 5 jovens um de cada vez. Finalmente, pousou em Lin Ming. Embora 15 tenha concluído há muito tempo que Lin Ming floresceria com um resplendor deslumbrante no futuro, ele nunca pensou que este jovem iria fazer tanto progresso em tão pouco tempo. Era muito chocante. Para ter tanta força em sua idade deixando de lado o reino da fortuna do céu, ele seria uma figura de topo mesmo em uma grande seita. Obviamente, Lin Ming encontrou uma oportunidade fortuita quando ele saiu na aventura. Era raro que um artista marcial encontrasse uma oportunidade de sorte no exterior, mas não era incomum. Assim, 15 não o pressionou por detalhes. Todos tinham seus próprios segredos. Enquanto não fosse traidor ou desleal, estava tudo bem. Se não fosse o fato de Lin Ming ser tão jovem, ele teria a grande oportunidade de conseguir um grau-lugar. Se ele realmente conseguiu entender um grau-lugar, esse seria um registro sem precedentes no Vale dos Sete Mistérios.
De acordo com o que Kinzia sabia, nunca houve um discípulo fora da seita do Vale dos Sete Mistérios que conseguiu atingir um lugar no reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. No entanto, o atual Lin Ming tinha uma chance muito alta de ficar entre os 20 melhores. Kinzia não estava subestimando Lin Ming. Era só que os gênios da seita do Vale dos Sete Mistérios eram simplesmente muito fortes. Esses melhores talentos tinham todas as qualificações para conseguir o primeiro lugar. Aos 19 ou 20 anos de idade, eles tinham alcançado o nível de pico do período de condensação de pulso e suas proezas de batalha seriam dignas de enfrentar um mestre no reino Ouqian. Para Kinzia, a força de Lin Ming parecia longe de tal nível. No entanto, Kinzia não se preocupou, Lin Ming ainda tinha tempo. No futuro, suas chances de ganhar o primeiro lugar seriam gigantescas. Kinzia ligeiramente tossiu e lentamente disse: a razão pela qual eu convoquei vocês aqui hoje é discutir assuntos da reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Como você adivinharão, em apenas meio mês, ocorrerá a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Os poderes de 2 graus sob a jurisdição dos Vale dos Sete Mistérios podem enviar 5 pessoas para participar. No continente da queda do céu, não eram apenas as seitas que eram divididas em graus. Grandes famílias marciais e países também eram divididos em graus. A seita do Vale dos Sete Mistérios era uma seita de 3 graus e também estavam no topo das seitas de 3 graus. O reino da fortuna do céu era uma autoridade de 2 graus. As famílias Zhao, Jiang, Liang e Zhou que viviam na beira do reino da fortuna do céu eram todas autoridades do 1 grau. Por conveniência na gestão, o Vale dos Sete Mistérios colocava as autoridades de 1º grau sob a jurisdição nos países do 2º grau. Esse foi o motivo pelo qual esta semana, as famílias Liang, Jiang, Zhou e Zhao enviaram seus sucessores para se aproximarem do Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu para treinamento. Kinzia continuou a dizer: vocês 5 discípulos são os que o Palácio Marcial dos Sete Mistérios do Reino da Fortuna do Céu vai enviar para a reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Haverá inúmeros mestres e gênios na reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios. Você pode ter sido talentos de primeira linha no reino da fortuna do céu, mas comparando com a seita do Vale dos Sete Mistérios, vocês são comuns. Dizendo isso, Kinzia vislumbrou um olhar desaprovador de Lianglong. Ele franziu o senho e disse friamente: Lianglong, você não está convencido. Lianglong ficou assustado. Ele rapidamente se levantou e pediu desculpas: eu não me atrevo. Mas, pensando um pouco, Lianglong sussurrou: mestre do Palácio Marcial. Embora eu não acredite que possamos conquistar o título do 1 grau, não é demais dizer que somos comuns. Kinzia disse com severidade: comuns está bom. Lianglong, qual é o seu talento marcial? Talento de 5º grau inferior. Lianglong disse. No reino da fortuna do céu, esse talento era muito bom. Um talento de 5º grau inferior é esplêndido no reino da fortuna do céu e você também é surpreendente em sua família Liang. Mas o Vale dos Sete Mistérios tem uma herança acumulada de 600 anos. Quando os grandes fundadores das 7 facções começaram, eles estavam constantemente testando talentos para se casar. Um talento de 5 graus não é nada. Mesmo um zelador precisaria ser pelo menos um talento de 4º grau superior. Não só isso, os discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios têm origens familiares e recursos que são muito superiores aos seus. Assim, sua velocidade de cultivo é naturalmente superior à sua. Já é bom que você possa alcançar o nível comum. Agora sente-se de volta. Sim, mestre do Palácio Marcial. Lianglong sentou-se subitamente, sentindo um pouco repreendido. Alguém que tinha um talento superior de 4º grau era para apenas varrer o chão. Ou seja, mesmo que ele fosse a seita do Vale dos Sete Mistérios, ele não seria mais que um discípulo que varria o chão ou cozinhava a comida.
Lin Ming suspirou amargamente com o coração. Os recursos eram simplesmente muito importantes para o cultivo de um artista marcial. Eram necessários métodos de cultivo, locais de cultivo, pílulas e assim por diante. Pode-se dizer que, quando os discípulos de uma grande seita nasceram, já chegaram a uma linha de partida que um artista marcial comum nunca poderia alcançar em toda a vida. Podem ser como o Yang Jua, que não fez nada e ainda chegou ao reino Ouqian. Mas, quanto a um artista marcial comum, era difícil alcançar o período de condensação de pulso. Para um artista marcial comum, eles ficariam extasiados até mesmo poderem desfrutar de 1 hora das 7 principais matrizes de combate do Palácio Marcial dos 7 Mistérios. Se eles pudessem usá-las como eles desejassem, eles provavelmente diminuiriam sua vida útil por 1 dúzia de anos. Mas se eles fossem colocados na seita do Vale dos 7 Mistérios, que uso teria? Um discípulo de núcleo provavelmente desprezaria olhar para ela. 15 continuou a dizer, desta vez, haveria os 36 países sob o domínio do Vale dos 7 Mistérios, bem como 16 famílias marciais de 2 graus grau. Isso equivale a um total de 52 poderes diferentes. Com cada lado podendo enviar 5 pessoas, deve haver 260 participantes no total. Mas, por causa do poder da nação Olu, nação da Venerada Graça e outros países excelentes, eles têm uma cota adicional. Portanto, haverá 280 discípulos por completo. Além disso, as 7 facções da seita do Vale dos 7 Mistérios unidas enviarão 240 de seus próprios discípulos. Então, todos juntos, haverá 520 participantes. Nestes 520 indivíduos, haverá pelo menos 200 que terão atingido o período de condensação de pulso. Podem até mesmo ser do nível intermediário, avançado ou até mesmo do nível de pico do período de condensação de pulso. Se você quiser se destacar neste grupo de 520 pessoas, você pode pensar por conta própria, o quão difícil será isso.